Todo o começo do livro, do estudo do livro do Apocalipse, começou lá em Daniel. Não foi isso, irmãos? Quem estava aqui no começo? Então nós entendemos, tá, que existem semanas de dias e existem semanas de anos. E isso está na palavra de Deus. E desde quando saiu a ordem para a restauração de Jerusalém, lá no livro de Neemias, capítulo 2, foi iniciada essa contagem. Ela foi interrompida na morte do Senhor Jesus. Deus então inaugurou um período chamado Tempo da Igreja, período da graça de Deus. Esse período já se estende mais de 2000 anos. A igreja está na terra, a igreja foi constituída, a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. E nós ainda estamos aqui. E até o dia em que a igreja for arrebatada, essa última semana, a semana de número 70, ela não será reiniciada. E ela tem o seu início, o seu reinício de contagem em Apocalipse capítulo 6. Do capítulo 6 até o capítulo 19 é a última semana das 70 semanas do livro de Daniel. E nós vamos entrar hoje, nós tivemos 5 quartas-feiras, 5 ou 6, só da introdução do livro. Capítulo 1, a visão do Cristo glorificado, que significava as vestes, que significava a visão do Cristo, cada simbologia, Cristo como sacerdote, Cristo como juiz, a palavra viva de Deus, enfim, tivemos toda a simbologia da visão do Cristo glorificado vista por João lá na ilha de Patmos. Depois nós iniciamos no capítulo 2 as 7 cartas, as 7 epístolas, a parte epistolar do livro, que se estendeu até o final do capítulo 3. E nós estudamos igreja por igreja. Nós estudamos uma por uma, versículo por versículo. E agora, terminada a parte epistolar, a parte das cartas enviadas às 7 igrejas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, nós estamos iniciando hoje a parte profética do livro. Amém? Amém. E assim como a parte epistolar, a parte das cartas, começou com a visão do Cristo glorificado, a parte profética do livro começa com a visão do trono de Deus. E nós vamos ver as diferenças. Na primeira parte, na parte epistolar, Jesus estava falando da terra, do meio das igrejas, do meio dos 7 castiçais de ouro que representam as 7 igrejas. Esses 7 castiçais, as 7 igrejas, representam não só as igrejas daquela época, mas toda a história da igreja em seu período, desde quando ela foi fundada em Pentecoste até o dia do arrebatamento. Toda a história da igreja está contida nas 7 cartas do Apocalipse. Glória a Deus. E nós estudamos a última, que foi Laodiceia. Estudamos Filadélfia e estudamos Laodiceia. E agora nós vamos entrar na parte profética. Porque o livro, olhe, preste atenção, o livro do Apocalipse, ele tem 3 divisões. E é isso que nós vamos ver agora em 1:19. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Quem encontrou, leia a aula. Escreve as coisas que tens visto, e as quais são as que depois desta vão acontecer. Muito bem, escreve as coisas que tem visto, é um período, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. As coisas que tem visto
O Senhor Jesus Cristo estava dizendo: João, escreve as coisas que você presenciou na minha época, quando eu estive contigo. Depois dessas coisas, tu escreve as coisas que são. As coisas que são, irmãos, como essa afirmação está no presente, isso quer dizer que são realidade desde a época que elas começaram até o dia de hoje. As coisas que são. Essas coisas que são, elas são referentes às 7 igrejas, ou ao período da igreja na face da terra. Por isso que é dito às 7 igrejas, também tem validade para nós. O que está escrito nas 7 igrejas do Apocalipse, nas 7 cartas, não era algo histórico apenas, que ficou vencido lá, que era só para aquelas igrejas. Como Jesus se refere para as igrejas, as coisas que são. As coisas que são o que? Realidade, enquanto a igreja estiver na terra. Glória a Deus. Agora nós estamos entrando na terceira divisão do livro. As coisas que depois destas hão de acontecer. Depois destas o quê? Se as coisas que são referentes ao todo o período da igreja na terra, então as coisas que depois dessas são as coisas que vão acontecer depois do período da igreja. Ou seja, depois que a igreja for arrebatada. Então essas coisas que nós vamos começar a estudar hoje, elas estão registradas para o nosso conhecimento, mas a igreja, ela, segundo o livro do Apocalipse, ela é arrebatada no capítulo 4 e no versículo 1. Vamos ver. Está pegando bem? Som e tudo, áudio? Diz assim, e ele começa confirmando o que eu acabei de dizer. Depois dessas coisas, que coisas? É João que está falando. João acabou de trazer a narrativa sobre a carta às 7 igrejas. Aí ele está dizendo, depois dessas coisas, coisas concernentes ao período da igreja. Olhei, é João que está falando. E eis que estava uma porta aberta no céu. Glória a Deus. E a primeira voz, que como de trombeta ouviram falar comigo, qual foi a voz que falou com ele? Do meio dos candeeiros, como voz de trombeta. A voz do Senhor Jesus Cristo. Ele ouviu primeiramente essa voz no capítulo 1, aleluia, versículo 10, que diz assim: e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. E ele dizia, o que vês, escreve num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Amém? Amém. Então, de quem